Sejam muito bem-vindas mais uma vez à aula da mentoria Renascimento. É um prazer, é um privilégio estar com vocês nesta noite, tá bom? Hoje a aula é especial. Nós hoje vamos falar sobre se tornar essa mulher que você sempre soube, que você sempre acreditou ser. Olha só que tema profundo. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre as questões emocionais, como feridas emocionais. Quem nos acompanha já tem muita informação, clareza sobre isso, das feridas emocionais, das crenças limitantes, não é verdade? Que muitas vezes a gente tem um entendimento, mas essas crenças limitantes acabam atrapalhando o nosso avanço. Nós também falamos sobre mecanismos de defesa, que às vezes são gatilhos mentais para nos proteger, para deixar a gente em um estado de segurança, e é perigoso também. Nós falamos, lembra de identidade? Esse tema eu gosto de falar, porque muitos dos nossos problemas emocionais têm a ver com identidade. Falamos também, pessoal, sobre bloqueios emocionais. Na aula anterior, você lembra que nós abordamos alguns bloqueios emocionais e os principais, como paternidade, como identidade, permissão, foram alguns bloqueios que nós abordamos na aula anterior. E hoje nós vamos trabalhar essa temática importante. Anota, presta atenção. No final, quem tiver dúvida, eu vou abrir um parêntese para a gente tirar dúvidas, certo? Por que é importante? Por mais que a gente tenha informação, pessoal, conhecimento, a gente faça mentorias, esteja em ambientes onde a gente vai se desenvolver, a gente tem dificuldade em colocar em prática. Vocês já observaram isso? Muitos de nós temos dificuldades em colocar certos comportamentos, certas informações em prática. Então hoje nós vamos trabalhar essa questão, como colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo ao longo desta mentoria, tá bom? Agora, por que é tão difícil colocar em prática? Sabe por quê? Porque na verdade existe uma briga intensa na nossa mente. A nossa mente, já dizia um teólogo e filósofo, que a nossa mente na verdade é um campo de batalha. Ali onde existem as principais guerras, de maneira intensa, de maneira muito profunda, porque existe uma guerra entre a mente, a nossa emoção e a nossa vontade, a nossa escolha. Por isso que muitos de nós, apesar de termos muito conhecimento, muita informação, vivemos militando entre o saber e o executar, entre o conhecer e colocar em prática. E hoje nós vamos entender mais profundamente, certo? Ou seja, o que a gente precisa saber hoje é como viver, é como colocar em prática, é como entender que essa mulher precisa se converter naquilo que ela já sabe que foi, mas de maneira muito mais prática. Deixa eu aproveitar aqui um momento que já tem outra pessoa entrando aqui na live e eu vou permitir, que é a Tatiane, né? A Tatiane entrou agora, depois você assiste, Tatiane, no começo, não é? Agora a Tatiane entrou aqui com a gente aqui. Boa noite, Tatiane. A gente está falando hoje, Tatiane, sobre um dos principais problemas do ser humano, que é a dificuldade. Boa noite a todos. Que é a dificuldade que a gente tem, apesar de ter muitos conhecimentos, em colocar em prática, certo? Agora, por que a gente tem essa dificuldade de colocar certas questões em prática? Eu preciso entender primeiramente o que é a mente. Eu preciso saber o que é a mente. Se eu vou trazer uma questão psicanalítica para eu responder o que é a mente, a psicanálise vai dizer que a mente preste atenção, um conjunto de forças internas que moldam o meu comportamento, mesmo quando eu não percebo. Como, por exemplo, os pensamentos, as minhas crenças, as minhas interpretações, as minhas narrativas. Tudo isso passa pela minha mente.
Então não basta só eu ter o conhecimento, eu preciso entender o mecanismo dessa mente, como ela trabalha. Quanto mais eu entendo o padrão da minha mente, mais resultado eu tenho, mais conhecimento consigo colocar em prática. Entende? Porque na verdade é a mente que controla todo o padrão. Se você perceber muito bem, muito claro nos seus padrões, nos seus comportamentos, nas suas matrizes, tudo passa pela mente. Tudo passa pelo nosso intelecto, pela nossa consciência. E aí, as nossas emoções ela controla também as nossas emoções e as nossas decisões, que muitas vezes é automática. Por que é automática? Porque existe um padrão. Observe bem que a gente tem dificuldade, muitas vezes, em romper ciclos, em romper barreiras, em fazer coisas novas, mesmo tendo informação suficiente. Porque existe uma batalha na mente, existe uma luta interna, existe um conflito tão intenso que a gente não consegue romper e vencer. E hoje nós vamos aprender como romper esse ciclo, como acabar com essa barreira, tá bom? Aqui foi uma referência psicanalítica, algo mais técnico, que também é importante. Agora, se eu trago a questão de entender a mente através de um princípio bíblico, de um princípio cristão, eu vou entender que minha mente é um espaço onde Deus transforma a pessoa de dentro para fora. Olha só que curioso. Quando eu entendo que a minha mente é um canal, é um espaço, é um lugar onde eu posso ser transformado de dentro para fora, os resultados acabam surgindo. É assim, não é? A transformação ela começa a partir do momento que eu começo a entender que é de dentro para fora. É como na mentoria Renascimento. Vocês estão recebendo informações, conteúdos, muitos códigos, muitas tarefas práticas, mas se você não entender que essa informação tem que alcançar seu interior, mudar você por dentro, para que seu resultado externo seja diferente, tudo muda. Então temos 7 minutos de aula. Se você entender esses dois padrões da mente através da ciência e da Bíblia, já resolveu seus problemas. A maioria dos problemas vem quando eu não entendo esses dois pilares. Eu não entendo como funciona a minha mente e o que eu entendo que Deus fez de mim através da mente, que é um campo de transformação. Que curioso, né? Na verdade, isso é profundo. E já diria, vou pegar uma passagem bíblica que Romanos fala o seguinte, Romanos 12:2 fala: transformai-vos pela renovação da sua mente. Então eu entendo que a minha transformação, lembre-se bem que o tema da nossa mentoria é renascimento, que é transformação. A minha transformação, a transformação de vocês para um novo ciclo, para um novo ano, começa quando a sua mente começa a ser renovada. Pessoal, não tem como eu mudar de vida se antes minha mente não for renovada. Não tem como eu viver algo novo se minha mente não for transformada. E isso é continuamente, é diariamente. Todos os dias eu preciso fazer essa reprogramação mental. Todos os dias eu preciso fazer uma renovação mental. É necessário. O renascimento começa de dentro para fora, com essa consciência. Ninguém muda de vida automaticamente se antes mudar a sua própria vida. Pode até anotar aí o primeiro código da noite. Ninguém muda de vida se antes mudar a própria mente. Você quer ir para um estágio maior, superior, transformar sua vida em todas as esferas, seja espiritual, seja emocional, seja nos relacionamentos, profissional, financeiramente, no bem-estar pessoal, começa com a renovação da sua própria mente. Não tem como, pessoal, esse é o único caminho. Se você quer começar algo novo, entenda que na prática a sua mente precisa mudar antes. A sua mente precisa ser renovada antes. Entende? E não há
transformação plena se você pular essa etapa. Quem pula essa etapa e quer fazer outra coisa, não vai ter resultado. Entende? Agora eu quero deixar uma pergunta para vocês aqui já de imediato, nesses primeiros minutos. Quem você quer começar a ser hoje? Quem você quer ser? Quem você quer começar a ser hoje? Começa com o pensamento. Aquilo que você pensa sobre você reflete no seu resultado. Não adianta a gente fazer cursos, mentorias como essa e não ter clareza daquilo que a gente quer. Então deixa um questionamento para vocês pensarem: quem eu quero ser hoje? Aonde eu preciso ser renovado? Aonde eu preciso ser transformado, transformada? São perguntas chaves para te levar para ter resultados práticos. E outra coisa, a gente que tem fé, a gente precisa fazer esse questionamento. O que Deus me está chamando para fazer? O que Deus está falando comigo para deixar para trás? Observe que são questionamentos que envolvem a parte mental, racional, consciente. Quando eu começo a responder essas questões, eu sou obrigatoriamente, necessariamente levado a uma mudança. Porque uma pergunta requer uma resposta. Quando trago um questionamento, eu vou automaticamente buscar uma solução. Então você tem que se questionar o que está dentro de você que está envelhecido, o que está adormecido, o que está parado, o que está travado, bloqueado e que não cabe mais para você. Então é noite, gente, é noite, pessoal, de autorreflexo, de autoconsciência, de autoanálise. Estamos já chegando, já quase ao final da mentoria, e é tempo de a gente entender o que a gente aprendeu para colocar em prática. Olha só as 3 perguntas que eu fiz. O que eu vou começar hoje a fazer? O que Deus me chamou para fazer? O que Deus quer que eu deixe para trás? O que está velho, ultrapassado na minha vida, que eu preciso mudar? São perguntas importantes que nos levam ao entendimento. Entende? Então vamos continuar com a aula, trazendo um pouco mais da referência psicanalítica sobre mente. O novo eu começa a nascer, sabe quando? Que a grande questão da nossa mentoria é o renascimento. É o novo eu. O novo eu começa quando eu entendo de mente. Já falamos o conceito dela através da ciência, através da Bíblia. E quando eu entendo de emoção também. A mente é o que eu penso. A emoção é o que eu sinto. Por isso que tem essa guerra, esse campo de batalha interno. Porque o que eu penso, o que eu sinto, existe uma guerra. E muitas pessoas ficam militando a vida toda aqui. Entre o que pensa, entre o que sente. E o outro estágio qual seria? A vontade. Que é o que eu escolho. Então, quando eu entendo esses 3 pilares, mente, emoção e a vontade, a mente é o que eu penso, a emoção é o que eu sinto, é a manifestação daquilo que eu penso, na alma. E a vontade, onde estão as minhas escolhas, quando eu alinho esses 3 pilares, eu alinho minha identidade, eu me fortaleço. Podem fazer um teste na prática. Comece a trabalhar a sua parte mental, renovar, reprogramar, transformar, renascer esses novos pensamentos. Comece a lidar melhor com seus sentimentos e escolha. A terceira parte, o novo eu, para ser transformado. Márcia pediu para repetir. O novo eu, para ser transformado, eu preciso entender de 3 pilares fundamentais: mente, emoção e vontade. Mente é o que eu penso,
Emoção é a interpretação desse sentimento, é o meu sentimento na alma. A vontade está relacionada com as escolhas. Quando eu entendo desses três pilares e eu alinho os três, alinhados na mesma base, a minha identidade é fortalecida. E se eu tenho uma identidade fortalecida, o meu resultado prático vai mudar, que é o tema de hoje. Reconstrução, se tornar aquela mulher que eu sempre acreditei que eu fui. Mas por que eu não me tornei até de hoje? Porque provavelmente esses três pilares estavam desalinhados. E mais na frente a gente vai trazer outras questões, tá bom? E entendendo que quando esses três pilares, mente, emoção e vontade, estão desalinhados, quebrados, eu vivo uma vida confusa, perdida. Eu repito os mesmos padrões. Você consegue se identificar? Então, se sua vida está desalinhada nesses três pilares, mente, emoção e escolhas, provavelmente você vai viver uma vida confusa, repetitiva, vivendo ciclos repetitivos, sem resultados em todas as áreas. Agora, todo mundo que alinha esses pilares começa a fortalecer essa identidade, tá bom? Agora, você quer ser essa mulher que sempre soube que poderia ser? É outra pergunta. Você quer ser essa mulher que você sempre sonhou ser? Todos nós, em algum momento das nossas vidas, sempre idealizamos as nossas vidas, sempre buscamos coisas para as nossas vidas, projetos, sonhos, vontades. Você quer se converter nessa mulher que você sempre sonhou? Deixa eu te falar algo. Se você quiser se converter nessa mulher que você sempre sonhou, que você acredita, sabe o que você tem que fazer? Você tem que ser o centro das suas decisões. Vou repetir. Se você quiser se converter naquela mulher que você sempre sonhou, que você sempre acreditou que você seria, você vai ter que estar no centro das suas decisões. Lembra anteriormente? Mente, emoção, vontade, que são as escolhas. Porque as pessoas ficam o tempo todo lutando entre a mente e a emoção? Porque tem dificuldade em ir para o próximo estágio, que é o estágio da escolha, das decisões. Pessoal, quando eu estou no centro das minhas decisões, eu avanço. Quando eu estou no centro das minhas decisões, eu cresço. Se vocês querem de fato romper esse ciclo a partir de agora e começar um ano diferente, se coloque no centro das suas decisões. Esteja no lugar de querer mudar. Não adianta só eu, Jucimar, dar aulas, lives, conteúdos, atividades práticas, mentorias, fazer os nossos eventos, as nossas imersões, e você nunca está no lugar de querer essa mudança. Você tem que escolher, você tem que agir, estar no centro dessas decisões. Então aí você vai parar de lutar entre sua mente e a sua emoção. Quando a decisão está ferida, aí que a gente fala muito bem, porque muitas pessoas não têm essa consciência e não tem esse avanço na vida, porque essa decisão está ferida, como nós falamos em outras aulas anteriores. Quem acompanha a gente sabe, aí vem os traumas, aí vem as feridas emocionais, os bloqueios emocionais, as crenças limitantes, aquelas bases das matrizes da família, dos relacionamentos, da sociedade que impedem. Então, quando essas bases, quando essas decisões estão feridas, a pessoa não sabe o que quer. E muitas vezes ela sabe, mas não consegue fazer. E vive confusa. Deseja, mas não age. Promete. Vou fazer, faz listas. Quantos de nós começam o ano com listas? O ano que vem eu vou fazer tudo isso. Tem aquelas nossas listas, não é? E atrapalha o seu crescimento. Por quê?
Sua decisão está ferida. Promete, mas não cumpre. Quer mudança. Quer viver algo novo. Mas fica no mesmo lugar. Renascimento é entender quem eu sou, o padrão mental que eu tenho, o padrão emocional, porque não consigo colocar em prática e dar um novo significado. É surgir. A procrastinação é outro também, a Márcia já falou aqui, e é ressurgir. Lembre-se muito bem, a reestruturação é quando eu entendo e não sai mais dos ciclos viciosos. É justamente isso, Márcia, justamente isso. Então vive repetindo, eu vivo paralisado, é um procrastinador, porque as minhas decisões estão feridas, depende dos outros para decidir, como nós falamos em outra aula. O bloqueio da necessidade de aprovação, da permissão, da autorização. Então, voltando a repetir, uma vontade fraca é uma vida travada. Pode anotar aí, esse é outro código importante. Vontade fraca, vida travada. Quando eu não estou no centro das minhas decisões, a minha vida está travada. Quando eu não alinho a minha parte mental, emocional, as minhas vontades que tem a ver com as escolhas, a minha vida fica travada. Então eu quero trazer um auto-reflexo para vocês. Por que será que as nossas vidas estão travadas? Naquela área específica. Olha só que curioso, olha só que interessante. Porque minha vontade muitas vezes está fraca. Uma vontade firme é uma vida transformada. Todo mundo que tem uma mente forte, firme, um emocional equilibrado, firme e poder de decisão, tem uma vida transformada. Quem quer ter uma vida transformada hoje? Quem quer começar um novo ciclo hoje, agora? Essa aula é para você. Essa aula foi preparada para você. Essa aula foi direcionada para você ter uma mente forte, uma renovação da sua mente, para que você, a partir de agora, se converta em uma pessoa de mente firme, de mente forte, de pegar todo esse conhecimento profundo que nós estamos trabalhando nessa mentoria, revisar os assuntos, as tarefas e colocar em prática, em trazer para o centro da sua decisão, das suas escolhas, para que sua vida seja, de fato, uma vida transformada. Agora, óbvio, só um minuto, vou tomar um pouco de água. Óbvio, entre ter consciência, entre aprender a ter um equilíbrio emocional, vontade de escolhas, estar no centro, existe um campo de batalha, existe um ponto em questão aí. Mas como eu posso resolver isso na prática? Vamos lá? Primeira coisa, defina prioridades. Muitos de nós temos dificuldades em colocar coisas em práticas, em renovar nossa mente, em transformar o nosso pensamento, em ter uma mente forte, firme, porque a gente não tem prioridade na vida. Essa é a grande verdade. Nós queremos fazer tudo. Temos prioridades, entre aspas, que não é prioridade, múltiplas tarefas. Para tudo. Como é que eu vou ter resultado em tudo? Não tem como. Quando defino prioridades, o meu campo de assertividade aumenta. Quando eu elimino distrações, olha só que curioso, eu coloco prioridades na minha vida, eu elimino distrações na minha vida, eu tenho mais consciência. Observe que os resultados são diferentes. Todo mundo que não tem prioridades, que faz coisas aleatórias, que vive distraídos ou distraídas, não tem resultados práticos. A gente precisa fazer escolhas conscientes, pessoal. Observe que tudo que eu estou falando passa pela mente. Observe que tudo que eu estou ensinando passa pelo pensamento, passa pela renovação do meu entendimento, passa pela transformação do meu entendimento. E logo,
quando eu defino prioridades, pode anotar, quando eu deixo as distrações, quando eu tenho mais consciência, eu faço mais escolhas assertivas. E aí eu vou praticando o que? Os micro resultados. Às vezes a gente olha para o nosso projeto de vida, como eu estou falando, está no centro das decisões, a gente fica assim desesperados, não é? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter resultados? Calma. Comece passo por passo. Micro resultados. Micro resultados. O que seria isso? Por exemplo, se eu quero faturar um pouco mais, 10 mil reais, eu não consigo faturar 10 mil reais, eu começo pelo 1.000, eu vou escalando, micro resultados, aprendendo a lidar com resultados pequenos, até você alcançar aquilo que você almeja, para tudo na vida, seja nos relacionamentos. Você quer ser uma pessoa de melhor relacionamento? Você tem que aprender a viver um dia após o outro. Os micro resultados, os resultados diários, levam você a outro nível. Só que muitas vezes a gente quer o resultado completo. A gente quer fazer a mentoria Renascimento e fazer assim, um start na nossa vida, na nossa mente, resolver todos os problemas. A gente passa anos fazendo coisas erradas, com pensamentos equivocados, com padrões equivocados e quer resolver rápido as coisas. Não, comece com micro resultados. Todos os dias constantes te levam a um resultado excelente. Vou repetir. Todos os dias constantes te levam a um resultado excelente. Quer ser excelente? Seja constante. Quer ser excelente? Seja constante. Desenvolva a autorresponsabilidade. Desenvolva o autogoverno. Desenvolva a autoanálise. O autoconhecimento. Observe que tudo que nós estamos falando são coisas práticas. Porque a nossa intenção como professores de vocês, como mentores, não é que vocês passem a vida toda só recebendo informação. Nós queremos olhar para vocês daqui a um tempo e ver vocês desenvolvidos em outras áreas também. É a minha maior satisfação. Colocar em prática aquilo que nós estamos ensinando a vocês. Certo? Vou repetir. O que você precisa decidir de verdade hoje? O que você precisa decidir de verdade hoje? Colocar em prática. Qual a decisão você tem adiado por medo? Olha só. Em qual área você tem terceirizado sua vida? São coisas profundas que, quando eu entendo, eu começo a responder essas perguntas para trazer entendimento para mim e resultados práticos para a minha vida. Então, a grande intenção de fazer a mentoria, acompanhamento individual ou no grupo, é olhar para mim. É eu ter essa consciência de decidir aquilo que eu preciso fazer hoje, na medida do possível. É aquilo que eu estou procrastinando, adiando, por falta de coragem, de medo. E eu quero estimular vocês hoje. Eu preparei essa aula para vocês, para te dizer: se coloque no centro das suas decisões. É a melhor coisa que você pode fazer. Se colocar no centro das suas decisões. Não terceirizar para ninguém. Não permita que o medo te paralise. O medo pode ser um grande aliado ou pode te prejudicar. Se você usar o medo como aliado para se superar, a sua vida começa a mudar hoje. Entende? O novo eu, que eu já falei, o novo eu nasce quando? Aí pronto. Quando eu começo a ter resultados práticos, quando a minha mente começa a pensar diferente. Pessoal, todo mundo que pensa diferente tem resultado diferente. Você quer viver diferente? Pense diferente. Você quer escolher diferente? Comece a fazer coisas que você não faz normalmente. A sua reação vai mudar quando você pensar diferente, escolher diferente. Para toda ação,
Para toda reação, uma ação. E vice-versa, para toda ação, uma reação também. Depende muito do ponto de vista. É sobre isso. Quando isso acontece, a identidade se organiza. Tudo passa quando eu começo a escolher coisas novas. Então, eu costumo sempre dizer: quer ter uma vida diferente? Pense diferente. Ande com pessoas diferentes que vão te levar para outro nível. Esteja em ambientes diferentes que projetam você para coisas diferentes, boas, novas, e você vai ter resultados diferentes. Se você vive coisas repetitivas, você não vai ter nada diferente. E aí você vai ter que aprender a lidar com a sua mente. Esses padrões equivocados que a gente carrega, pensamentos de crenças. Oi? De crenças limitantes. Josimar? Quer falar? Abriu o. Josimar quer falar? Pode falar. Abre o microfone. Pode falar. Josimar? Josimar? Acho que não está falando. Deixa eu parar só um minuto, tá? Teve um probleminha aqui, deixa eu ver. Acho que foi um problema técnico com ela aqui no microfone dela aqui. Tá? Então deixa eu voltar aqui. Eu estava falando que se a gente quer ter resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. Então esse pensamento limitante que a gente tem, que eu não consigo, que eu não mereço, que eu não tenho valor, eu sou insuficiente, que eu não vou conquistar nada, começa onde? No pensamento. Então a gente precisa acabar com esses padrões, sabe? Quando eu decido estar no centro das minhas decisões, eu não busco mais aprovação, eu não busco negociar os meus valores, eu não fujo das minhas responsabilidades. A maioria da falta de resultado das nossas vidas vem justamente por isso, porque eu fico na condição do outro e não de mim mesmo. Eu fico buscando a aprovação, eu fico buscando o valor dos outros e não de mim. Lembra da aula anterior? Quem foge de si mesmo foge da vida. Olha outro código importante. Quem foge de si mesmo foge da vida. Quem não está no centro da sua vida foge da própria vida. Então eu não posso mais voltar para os padrões antigos. Todas vocês que estão com a gente já há um tempo caminhando, não tem mais sentido. Pode participar, Jucimar, ela quer participar. Deixa eu abrir aqui para a Jucimar falar, que ela quer falar. Pode participar. Abre o microfone. Consegue me ouvir? Não quero falar não, eu tô de babá hoje, esqueceu? Ah, o microfone está aberto. Foi a Alissa que apertou aqui. Entendi. Então, pessoal, é justamente sobre isso. Quando eu estou no centro da minha vida, eu paro de perder tempo com coisas que não me convêm. Tá bom? Vamos seguir adiante aqui. Então, vamos lá. A gente tem que aprender a lidar com as questões emocionais também. Já falei da mente, mas tem aí a questão emocional. Quem nunca sentiu medo? A gente sente medo. Mas mesmo no medo, com medo, diante do medo, a gente tem que aprender a ter coragem, ter decisão e iniciativa. Quer mudar de vida? Comece a ter iniciativa. Quando a mentoria acabar aqui, faça uma lista das coisas que você precisa tomar iniciativa. E amanhã manda uma mensagem para mim, para ver se não mudou de vida. Faça uma prova. Essa insegurança que você tem vai mudar quando você começar a estar no centro das suas vidas. Vai mudar quando você ter coragem, clareza de tomar as decisões. A tristeza, a angústia,
O ressentimento vai sair quando você começar a escolher suas coisas. Não, eu vou escolher fazer assim. A tristeza não tem lugar. Esse pensamento negativo não vai ter lugar. Essa informação que eu recebi, eu vou dar resultado. Eu vou colocar em prática. A mentoria hoje fala sobre eu entender quem eu sou, aquilo que eu sempre pensei que eu sou e não consegui. Por quê? Porque eu não dei o passo seguinte, que é estar no centro das minhas escolhas, que é estar no centro das minhas decisões, é estar no lugar apropriado, é decidir querer mudar. Entende? E aí começa a transformação. Tá? Então, a partir de hoje, você vai repetir o comportamento dessa mulher até que ele seja você. Vou repetir. A partir de hoje, você vai repetir esse comportamento, essa mentalidade, esse padrão, até você se converter. É ato de coragem, de decisão. Se você não conseguiu ter resultado, continue. Se você não conseguiu mudar sua vida naquela área específica, continue. É um ato de coragem, é um ato de valentia, de ousadia, você continuar. Deixa eu falar algo para vocês. Todos nós nascemos com um grande propósito na vida. Todos nós nascemos com uma grande missão. Todas vocês sabem quem é. Todas vocês carregam talentos, habilidades. Todas vocês carregam unção, dons, uma proteção. Todas vocês têm vida, saúde, mas em algum momento da vida de vocês, devido às situações da casa, dos relacionamentos, da vida, em alguns casos da permissão, a vida tirou vocês deste caminho. A vida te levou ao sofrimento, a perdas, a angústias, ao isolamento, ao limite, ao padrão, ao teto, ao mesmo ciclo, e não avançaram. Mas deixa eu te falar algo, não importa o que aconteceu, se foi um trauma, se foi uma matriz ruim, se foi uma base que não foi sólida, você não teve referências, você não teve o cuidado, você não teve a proteção, você não teve o direcionamento, você não teve uma mão amiga, você não teve uma palavra, você não teve um acolhimento, um ambiente seguro. O medo, a tristeza, a raiva, a solidão, a falta de amor, o abandono, a traição, a humilhação, a angústia, provavelmente algum desses sintomas, sentimentos, te paralisou, mas você está no lugar certo, na mentoria Renascimento, aonde esses padrões são resolvidos, aonde você entende que você veio de um lugar, mas que você não precisa estar neste lugar. Você veio de um padrão, mas você pode decidir ir para outro nível. É para isso que nós estamos aqui, tanto eu como o Jucimar, viemos nessa mentoria te dizer: você não é a sua casa, se porventura foi ruim. Você não é a sua família, se porventura foi ruim. Você não é esse padrão, se porventura foi ruim. Você é o que Deus falou que você é. Você nasceu para governar. Se preciso for ajustar suas questões emocionais, seus padrões, ótimo, maravilha. Se você for mudar de ambientes, de direção, ótimo, maravilha. Mas entenda que a partir de hoje, que é o tema da nossa aula, você precisa entender que você vai se converter na mulher que você sempre sonhou, que você sempre acreditou, que você sempre soube que você é, mas em algum momento você se desviou, você fraquejou, você cansou, você não pôde mais. Mas viemos hoje para dizer: levanta, tenha bom ânimo, você está de pé,
mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos problemas, mesmo diante do caos, da dor, da morte, do sofrimento, existe esperança. E a mentoria Renascimento cumpre essa função, dizer para você, você sempre soube no fundo quem você é. A máscara da traição, da humilhação, das feridas bloqueou você enxergar quem você é. Eu vim te dizer que você é importante, filha amada. Levanta, muda esse padrão, toma uma atitude, reaja, mulher, se coloca no centro das suas decisões, faz uma lista daquilo que você deixou para trás, aquilo que você precisa fazer para mudar hoje. Consulta a Deus, fala com Ele: Senhor, o que eu tenho que deixar para trás? O que eu preciso mudar? O que eu preciso renovar? O que eu preciso deixar para trás aquilo que está velho? O que eu preciso renovar? Conversa com você mesma. Conversa com a sua mente. Eu preciso renovar o que na minha mente? Eu preciso transformar o que na minha mente? O que eu preciso entender entre minha mente, o meu emocional e as minhas escolhas? E a sua semana vai começar a ser diferente, tá bom? Quero agradecer a vocês pela aula de hoje. No grupo nós vamos colocar esse conteúdo, assista essa aula de novo, nós vamos disponibilizar no canal, assista com calma, revisa, anota, se questione, aprenda a se questionar, aprenda a se autoanalisar, se conhecer, aprenda a colocar-se no lugar de autoanálise, de autoconhecimento. É o mais lindo do ser humano. A maior sabedoria vem em quando eu começo a entender quem eu sou e transformar a minha mentalidade, tá bom? No grupo nós vamos colocar tarefas, nós vamos colocar mais informações. Quem precisar de um acompanhamento individual, procura a gente, tá bom? Nós estamos finalizando o ano, estamos com alguns preços bem interessantes, tá? Invista em você. O maior investimento é em você mesmo. O maior investimento é na sua identidade, no seu eu. E nós estamos aqui para servir a vocês da melhor forma possível. Tá bom? Pense nisso. A mentoria Renascimento chegou na minha vida para me trazer um novo pensar, uma nova mentalidade, uma nova visão, para me levar para outro nível. Tá bom? Muito obrigado. Até mais, a gente se vê na próxima aula e no grupo nós vamos colocar tarefas, certo? Até mais, tchau, obrigado por cada um de vocês, são especiais, não esqueçam disso, continua, segue em frente.